Olá pessoal, então continuando os nossos estudos aqui em circuitos sequenciais, a gente vai ver hoje algum outro tipo de circuito. Só para revisar antes da gente continuar, a gente já viu o circuito LET RS, né, que a gente tinha essa configuração aqui e essa tabela verdade, onde quando a gente tinha o clock igual a 0 ele mantinha o valor passado, quando tinha o clock igual a 1 a gente teria que analisar os estados lógicos do R e do S. Dependendo do valor, se fosse 0 e 0, ele mantinha. Se fosse 0 e 1, ele jogava 1 na saída Q. Se fosse 1 e 0, no S aqui, ele jogava 0 na saída Q. E quando tinha 1 e 1, para a gente era um erro lógico. Então era uma situação que a gente não gostaria que acontecesse. Esse era o primeiro que a gente viu. O segundo que a gente viu era o LET tipo D. Então o funcionamento era praticamente o mesmo que um RS, né? Ó, é como se ele fosse um RS, porém com uma inversora aqui na entrada. Então a gente só tem uma entrada para analisar. Então quando a gente tinha no clock aqui nível lógico 0, ele mantinha o valor passado. Daí a gente analisava. Quando a gente tinha o clock igual a 1 e o nosso D igual a 0, a saída ia para 0. Quando a gente tinha o clock igual a 1 e o nosso D igual a 1, nossa saída ia para 1. Então ele é um LET RS melhorado, né? O LET tipo D. E hoje a gente começa a falar do flip-flop JK, né, que é o mestre-escravo, que é o quê? Basicamente a gente vai ter duas entradas de dados, o J e o K, e dois estados internos, denominados mestre-escravo. Então é como se a gente tivesse um circuito mestre e um circuito escravo aqui. E o que a gente vai fazer? A gente vai analisar, perceba que ele é como se fosse um LET RS, né, dois LETs RS aqui, interligados de uma maneira que o clock venha no primeiro o valor normal e o valor barrado no segundo. E nossa entrada é entrada com uma porta AND. Então, basicamente é isso. Como seria nossa tabela verdade do flip-flop JK? Então, dependendo do valor do clock, né, o nosso clock é ativo ali. A gente fala como que ele seria. Se tiver 0 e 0, ele mantém, né, o valor que já estava antes, o estado futuro. Então qual que vai ser o estado que vai aparecer? Vai ser o mesmo que estava antes, né? Se a gente tiver no K igual a 1, joga a nossa saída para 0. Se tiver o J igual a 1, joga a nossa saída para 1. E se tiver 1 e 1, ele inverte a nossa saída. Então essa é a diferença. Ele é praticamente, se a gente pensar, o J força para 1, né? Que é sempre como se fosse o set lá do RS. O K força para 0 a saída, que é como se fosse o R do RS. Só que quando a gente tem 1 e 1, que era aquela situação que a gente não gostaria de ter, ele basicamente inverte o valor que eu tinha antes. Então eu consigo memorizar que o valor passado, jogar para 0, jogar para 1 e inverter com relação ao valor que estava antes. Então se eu tinha 1 antes, ele vira 0. Se eu tinha 0 antes, ele vira 1. Ele barra o valor anterior que estava. Analisando mais a fundo, como que a gente vai visualizar isso aqui, né? Transformando tudo isso aqui em portas. Então a gente pegou aquele LET lá RS, transformando as portas lógicas lá igual a gente fez lá naquela primeira aula, e adicionou aqui as outras portas que para funcionar como flip-flop JK. Então se J igual a 0 e K igual a 0, se eu tenho J igual a 0 e K igual a 0, as portas 1 e 2 vão estar desabilitadas. E quando a gente aplicar um pulso de clock no flip-flop, a nossa saída não vai mudar de estado. Então ela mantém o estado que já estava. Então basicamente isso que vai acontecer quando tiver J e K igual a 0. Se a gente tiver J igual a 1, K igual a 0 e Q igual a 0, então vamos adotar que a nossa saída aqui está com um valor 0. A gente jogou 1 no J. O que acontece? A porta 1 vai habilitar, né? Por causa do nível lógico 1. E a porta 2 vai desabilitar, por causa do nível lógico 0 que está chegando ali no K. Então quando a gente aplicar um clock, então quando a gente der um pulso de clock, a nossa saída vai mudar para 1. Então com J igual a 1, K igual a 0, nossa saída vai para 1. Nosso Q vai para 1. Outra situação, se a gente tiver J igual a 1, K igual a 0 e Q igual a 1. Então vamos adotar que a gente mudou nossa saída para 1, manteve ela em 1 aqui, e aplicamos outro pulso aqui no outra entrada 1, J igual a 1, e demos mais um pulso de clock.
Então, porta 1 vai desabilitar, porta 2 vai desabilitar. Então, após a aplicação do pulso, a nossa saída continua 1. Por quê? Quando eu tenho J igual a 1, K igual a 0, minha saída vai para 1, mesmo que ela já estava 1 antes, não tem problema, ela continua, ela vai jogar, vai ficar 1. Compensação, se eu tiver J igual a 0, K igual a 1 e Q igual a 0, então vamos pensar que nossa saída está igual a 0. E a gente joga 1 no K, a porta 1 vai desabilitar e a porta 2 vai desabilitar. Então a gente vai ter, quando tiver o pulso, a gente vai jogar nossa saída Q para 0. Então quando a gente tem K igual a 1 e J igual a 0, nossa saída vai para 0. Então nossa saída aqui vai para 0 aqui. Mais uma situação que a gente tem é o quê? Se eu tenho J igual a 0, K igual a 1 e Q igual a 1. Então vamos pensar que a nossa saída está igual a 1. E eu jogo K igual a 1. Então eu jogo lá no K, valor de 1 e J igual a 0. Então vai desabilitar a porta 1 e a porta 2 vai habilitar, né? Porque ela estava com o valor aqui quando eu jogar 1. Então, quando eu der um clock, minha saída vai para 0. Então sempre que eu tiver K igual a 1 e J igual a 0, minha saída vai para 0, meu Q vai para 0 mesmo, não importando o valor que estava antes. E a última situação é o quê? Se eu tiver J igual a 1 e K igual a 1. Então eu joguei 1 no J e 1 no K. Então o que vai acontecer? Então cada ciclo de clock, o estado do flip-flop vai se complementar. Então quando a gente aplicar um sinal no terminal de clock, a gente vai perceber que o quê? Que se o Q for igual a 0, a saída vai mudar para 1. E se Q igual a 1, a saída vai mudar para 0. Então ele vai inverter o valor que estava antes. Então, se eu colocar 1 e 1, 1 no J e 1 no K, a minha saída inverte o que estava antes. Se estava 1 vai para 0, se estava 0 vai para 1. Basicamente é esse o funcionamento. Daí depois, se vocês quiserem reler isso aqui para entender certinho o funcionamento das portas lógicas, dá pra gente discutir na aula daí, para não ficar muito extensa essa videoaula. Então o que acontece? No flip-flop, no JK, o que a gente vai ter? A gente vai ter que o nosso clock é sensível à transição de sinal do clock. Então ele não é mais agora igual a gente trabalhava lá, que era o nível inteiro. A gente vai trabalhar aqui com a transição. Então ele vai ter ou uma borda de subida ou uma borda de descida. Quando a gente analisar a onda lá, vai ficar bem claro isso para a gente ver. Então basicamente aqui é um circuitinho um pouquinho diferente. A gente tem o preset e o clear, que vai forçar as nossas saídas a tomarem valores que a gente quer. Mas basicamente quando a gente tiver aqui uma entradinha aqui, ó, então ele vai ser a transição negativa do sinal. Então a borda negativa do sinal. O funcionamento vai ser o mesmo. Ó, a borda vai ser de descida, né? Tem a bolinha aqui, ó, então a gente vai ter sensível à borda de descida. Então quando o meu clock estiver de descida, aí eu vou analisar o sinal, o valor do meu J, do meu K e nesse caso do clear do preset. Então aqui está colocado o clear preset para a gente analisar como que vai estar a nossa saída aqui antes, né? Então se vai ser QN ou QN barrado. Então esse é um circuito um pouquinho mais elaborado no quesito do clear do preset. Normalmente a gente vai trabalhar com o circuito mais simples, que é só o JK aqui, para entender o funcionamento dele. Mas é bom saber que existe o mais elaborado. Então como o preset e o clear vai ser basicamente esse quadradinho aqui, né, que a gente vai trabalhar, o flip-flop JK com o clock aqui. Então na tabela verdade, se eu tiver o preset e o clear, vai ser a operação com o clock, então vai depender do valor do clock, né, que vai operar. Se eu tiver 0 no preset, então no preset ele vai forçar aqui o 0 vai mandar, porque como está barrado, então toda vez que eu tiver 0, ele joga a minha saída para 1. 0 no preset, eu jogo a minha saída para 1. 0 no clear, joga a minha saída para 0. E quando eu tiver 0 e 0, daí é porque a gente não está usando o que a gente está trabalhando. Então se eu tiver 1 e 1, vai ser com decorrência do clock. Se eu tiver 0 e 0, a gente não vai usar, então ele vai continuar trabalhando como flip-flop normal. Essa é só uma derivação com o preset e o clear para a gente saber que existe. Aí um exemplo de um flip-flop comercial mesmo, então a gente teria um componentezinho aqui, ó, com 16 terminais, 2 flip-flops lá dentro.
Então a gente vai ter a mesma ideia, né, do clock, ó, dependendo de como que o clock vai estar. E dependendo de como vai estar nosso clear preset e o JK. Então quando a gente tem, ó, clear igual a 1, nesse caso, nosso preset, nosso clear igual a 1, nosso preset igual a 0, nossa saída vai para 0. Clear igual a 0, preset igual a 1, nossa saída vai para 1. 1 e 1, ele dá vai variar de acordo com o clock. Fica 1 e 1. Se a gente tem 0 e 0 aqui, então a gente não está usando o clear preset. Aí funciona como um flip-flop normal. Se a gente tiver o clock aqui, a borda, ele vai analisar. Se eu tiver 0 e 0, ele mantém o valor passado. Se eu tiver 1 no J e 0 no K, ele joga a minha saída para 1. Se eu tiver 0 no J e 1 no K, ele joga a minha saída para 0. Se eu tiver 1 e 1, ele vai inverter, né? Ele vai dar um toggle ali nos valores. Então se estava 1 vai ficar 0, se estava 0 vai ficar 1, ele vai inverter. E se meu clock for igual a 0, nível 0 mesmo, não importa o valor do J e do K, ele vai manter o valor que estava antes. E se eu tiver também com o valor do clock igual a 1, não importa o valor do JK, ele vai manter o valor que estava antes. Por quê? O nosso clock vai funcionar só com a borda, nesse caso borda de subida. Ó, a gente está analisando borda de subida. Ele pode ser tanto borda de subida como borda de descida. Esse outro exemplo aqui é borda de descida. Ó. Por quê? Porque tem um barrado aqui no clock. Ó. Esse clock tem barradinho, então é a borda de descida. O funcionamento aqui do clear preset é o mesmo que o anterior. O que vai mudar aqui agora? Toda vez que eu tiver borda de descida, eu vou analisar. Eu tenho 0 e 0, mantém. Tenho 1 e 0, saída vai para 1. 0 e 1, né, no JK, saída vai para 0. Aqui inverte. E se eu tiver os níveis, não importa o valor de J e de K, ele vai sempre manter o anterior. Então, para a gente fazer um último exemplo aqui com as formas de onda, né, que a gente está acostumado a trabalhar. Então, por exemplo, a gente vai trabalhar com esse flip-flop JK com borda de subida. Então a gente está trabalhando com a borda de subida dele aqui. Então toda vez que a gente tiver uma borda de subida, ó, o que seria uma borda de subida? Meu sinal sair de 0 e ir para 1. 0 e para 1. 0 e para 1. Toda vez que eu tiver uma borda de subida, eu vou analisar quais são os valores da minha entrada J e K. Para assim eu montar a minha saída. Então vamos adotar que a nossa saída começou aqui em 1, né? Então os outros valores estavam todos em 0. A hora que a gente teve uma transição de borda de subida, então o que vai acontecer? Coloquei até a tabelinha aqui para a gente ver. Ó. Eu vou analisar quanto que está o valor do meu J. Meu J está valendo 0. Está valendo 0. E quanto está o valor do meu K? Meu K está valendo 1. Então se eu tenho J igual a 0 e K igual a 1, minha saída vai para 0. Então se eu estava com a saída 1, minha saída foi para 0. Aí ela vai se manter nesse valor, não importando o valor de J e de K, até que haja uma outra borda de subida, porque é só na borda de subida que a gente vai analisar. Então daí a gente vem aqui, ó, continua, teve uma borda de clock de subida, com a borda de clock de subida eu vou analisar qual é o valor do meu J. Meu J é igual a 1, então J é igual a 1. Qual é o valor do meu K? Meu K é igual a 1. Então o que vai acontecer? Eu vou barrar o valor que eu tinha antes, eu vou inverter o valor. Se eu estava em 0, inverti, vou para 1. Então o meu sinal de saída muda para 1. E mantenho esse sinal até que haja uma outra borda de subida do clock. Então aqui, por exemplo, a gente teve outra borda de subida do clock. Então vou analisar de novo. Qual é o valor do meu J? Meu J é igual a 0. Qual é o valor do meu K? Meu K também é igual a 0. Então o que acontece? Ele mantém o valor. Então vou manter o valor até que haja outra borda de subida. Teve outra borda de subida? Teve aqui, nesse instante. Analiso qual é o valor do meu J. Meu J é 1. Qual é o valor do meu K? Meu K é igual a 0. Com J igual a 1, K igual a 0, meu sinal vai para 1. Só que ele já estava em 1. Então o que ele acontece? Continua em 1. Continua mantendo porque ele vai forçar ir para 1. Até a próxima borda de subida. Tive outra borda de subida? Analiso qual é o valor do meu J e do valor do meu K. Meu J igual a 1. Meu K igual a 1. Se eu tenho J igual a 1 e K igual a 1, meu Q inverte. Ele fica o valor inverso do que está. Se ele estava igual a 1, ele inverteu para 0. Então ele vem para 0 até a próxima borda. Chegou na borda de subida aqui do clock, analiso quanto que está o valor. Está 1 e 1. 1 e 1, o que acontece? Eu inverto o valor. Se ele estava em 0, eu inverti, ele foi para 1.
e assim sucessivamente. Então, quando a gente analisar sinais do flip-flop JK, né, o flip-flop padrão JK, o que a gente vai ver? A gente vai analisar as bordas, pode ser tanto subida como descida, vou ver se a gente faz um exemplo de descida daí na aula, e analiso quais os valores das entradas JK quando eu tenho uma transição de clock, e assim eu atualizo minha saída com relação a esses valores. Então, basicamente é isso que a gente vai trabalhar essa semana, né? Vamos fazer alguns exercícios para fixar esse conteúdo. E é isso aí. Muito obrigado.